Bom, a próxima palestra complementa, eu acho que tudo isso que a gente conversou aqui no dia de hoje. Falamos de formação, a gente falou de gestão, como formar o profissional, como se comunicar com esse novo profissional, como gerir a oficina, como buscar espaços de excelência, os problemas da prática, os problemas profissionais e agora, lógico, né, tudo isso tem um motivo, né, levar ao lucro, né, do negócio. Aqui a gente trouxe a Maria Clara Arra, que é a diretora comercial da First Data. A First Data que é responsável pelas máquinas de crédito BIM. E vai falar um pouco sobre esse recurso que ainda há oficinas que não adotaram esse recurso, só aceitam dinheiro e muitas vezes o cliente deixa de fazer o serviço justamente pela forma de pagamento. Ou seja, muito daquilo que a gente passa de qualidade, todo o nosso trabalho às vezes pode travar justamente na forma como a gente trabalha a nossa parte de pagamento, né? Como a gente recebe o dinheiro. Então, gostaria de deixar vocês aí com a Maria Clara, que vai falar um pouco mais a respeito sobre formas de pagamento para a oficina e os benefícios do uso da máquina de crédito, ok? Muito obrigado. Maria Clara, com você. Obrigada, Fernando, pelo convite. É uma honra estar aqui para falar com vocês um pouquinho sobre crédito e tentar tirar algumas dúvidas do que vocês tiverem aí desse mercado, tá bom? Vamos lá. Falando um pouquinho, bom, eu não sou especialista no segmento de vocês, né? Então, só para deixar claro, mas eu vou tentar dar uma passadinha para vocês poderem entender depois como é que funciona toda essa parte de meio de pagamento para as oficinas. Fechamento de setembro, a gente teve um PIB que registrou alta de 0,2%, a taxa de juros, o Copom continuou cortando juros em ritmo bem acelerado. A inflação IPCA fechou com 0,19%, o varejo apresentou uma estabilidade aí já a partir de julho, a produção industrial teve um aumento de 0,8% em agosto, o emprego continua em recuperação, a balança comercial bateu recorde de saldo em 8 meses e os investimentos em moeda segundo a Bovespa foi o melhor investimento em agosto. Tá? Então esse é um overview do cenário econômico. Então, previsões aí com os indicadores 17 versus 18, a gente tem um PIB de 0,60 indo para 2,10, Selic de 7 para 7,25, IPCA de 3,14 para 4,15, o câmbio saindo de 3,20 para 3,35, a produção industrial de 1,10 para 2,30 e a balança comercial aí, segundo o Banco Central, de 61, caindo um pouquinho para 49. Vamos falar um pouquinho sobre vocês agora, ambiente automotivo, né? Então, vocês são o 4º maior mercado do mundo, o Brasil é o 6º maior produtor automotivo mundial, e aqui a gente está falando que a gente tem os mais importantes grupos automobilísticos do mundo, 20 fabricantes de veículos e os 7 produtores de máquinas agrícolas. 355 mil serviços automotivos do país são mantidos por micro e pequenos empresários, segundo o SINAC. Então o número saiu de 11,5, foi o maior registro que a gente teve em 2016, que a gente teve em 317 em 2016. Então a gente aumentou 11% esse número. Segundo a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, o número de oficinas mecânicas de pequeno porte cresceu 11,5% em 2017, então a gente está falando que vocês têm aí uma grande oportunidade na mão e eu vou querer falar um pouquinho sobre essa oportunidade e como eu posso direcionar e ajudar vocês a entenderem melhor esse cenário. Na contramão da crise econômica, então, o setor de reparação automotiva viveu um ótimo ano em 2016 e está seguindo o mesmo cenário em 2017. E sem renda para investir em carros novos, os clientes têm optado pelo conserto dos seus automóveis, aquecendo aí as oficinas e bombando as oficinas de vocês. Então, a gente pode ver que muitas concessionárias fecharam, a venda de carros novos caiu consideravelmente, então esse é de verdade uma grande oportunidade para que vocês possam se reinventar e conseguir trazer clientes cada vez mais para dentro da oficina de vocês.
O volume de recurso movimentado foi expressivo, 66,4 bilhões em 16, segundo a Sindirepa. E com o mercado desse porte, abrir uma oficina de reparo pode ser uma boa saída para quem quer empreender, mas antes a gente tem que aprender a fazer isso. Então, só para a gente parafrasear um pouquinho aqui o que o filósofo estoico Sêneca disse, não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. Conhecer mais e melhor quem somos e onde estamos é um passo estratégico que permite nortear os esforços dos investimentos. Então, quanto mais vocês se conhecerem, quanto mais vocês saberem onde vocês estão, o bairro de vocês, quem são seus concorrentes, quais são os produtos que vocês têm que comprar, enfim, tudo que vocês precisam para conseguir aumentar o faturamento de vocês, não tem como dar errado, tá? Falando um pouquinho aqui de plano, segundo o Sebrae, então, o mercado de reparos vem ganhando destaque, o nicho de consertos em veículos tende a manter-se extremamente aquecido, estimulando aí as oficinas e as reparadoras a serem competitivas, né? Nesse mercado, cuja oferta principal é de serviços, então vocês precisam prestar atenção na qualidade dos reparos e ajustes, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, investindo na qualidade de mão de obra, que é essencial. Quais são os principais desafios e oportunidades do setor aí de vocês? Então, um é o controle financeiro, que a gente vê que vocês, a maioria de vocês, por serem microempresários, às vezes uma pessoa é responsável pelo financeiro, é responsável pela, sabe onde está a peça, conversa com o cliente, enfim. Então, ter muito bem mapeado o controle financeiro é muito importante, né? Então, para a empresa crescer, é importante que as finanças estejam organizadas. A gente, lá perto da minha casa, por exemplo, a gente tem uma mecânica que, por mais que a gente já se conheça há algum tempo, passa outro dia, deposita na minha conta, e não é bem assim que vai funcionar daqui para frente, ou não deveria, né? Porque senão a conta não fecha e vocês perdem o controle, tá? Então, saber sobre o orçamento anual, fluxo de caixa trimestral e o demonstrativo financeiro mensal do negócio de vocês é primordial. O outro desafio que a gente pode colocar e como uma oportunidade é em relação aos funcionários de vocês. Então, muitas vezes, vocês não investem na capacitação da equipe de vocês por medo de perder os empregados ou para os concorrentes ou eles mesmos abrirem um próprio negócio, né? Então, o que é importante saber, e isso vale não só para o segmento de vocês, mas para qualquer um, é que quanto mais vocês investem no funcionário, quanto mais qualificado esse funcionário melhor é o retorno para vocês. Então, o empresário deve oferecer sim treinamento, sem ter medo do que possa acontecer, porque aí você também gera uma expertise dentro do seu negócio e não só na mão de uma pessoa. Então, fazer isso, um treinamento com mais de um funcionário, é bem bacana. Segundo Henrique Meirelles, então, as surpresas vão ser positivas e a gente está caminhando para um 18 acima das expectativas. Falando de crédito, que é o nosso tema aqui, inflação baixa e juros em queda abrem caminho para a retomada do crédito e do consumo, segundo a Card Monitor. E aí eu vou entrar um pouquinho na seara que é minha e aí eu fico talvez um pouco mais confortável. Mercado de meio eletrônico de pagamento. Então, aqui é só uma informação para vocês terem que o ticket médio de compras de cartão cresceu 1,3 em julho, comparado ao mesmo período do ano passado, segundo a Visa, e o próprio presidente da Visa, o Fernando Telles, o ticket médio subiu menos do que a inflação, e quando isso acontece o número de compras aumenta, porque houve uma alta na frequência do consumo, tá bom? Então a gente deve fechar 2017 aí com 1,8 bi de transações realizadas só com o cartão, um crescimento de 40% contra o ano passado. O parcelamento responde por 50,7% das compras feitas no último trimestre de 16, segundo o Banco Central, e a opção de dividir a compra em pelo menos 2 vezes no cartão supera os pagamentos feitos no à vista, 49,3% das transações. Então, a gente sabe que as oficinas, a maioria dos microempresários que têm oficinas não usam o cartão, ainda trabalham muito com cheque, com dinheiro, e aí a importância da gente estar falando da máquina, e mais para frente eu vou falar o porquê disso e qual a segurança. Vamos lá, só para vocês terem um pouquinho, eu quis aproveitar o espaço para mostrar um pouquinho como é que funciona o market share dos emissores. E emissores a gente está falando os bancos, né?
Então, o mercado de cartões emitidos com bandeiras de ampla aceitação encerrou o segundo trimestre com 144,5 milhões de plásticos. Então, é muito cartão. O brasileiro, por mais que tenha ainda muitas regiões não bancarizadas e as pessoas ainda não tenham acesso a cartão, a gente sabe que existem outras regiões que superam esse número e a gente fechou aí, está fechando o ano, o primeiro tri pelo menos, com 144 milhões de plásticos. E aí a gente está contemplando algumas bandeiras, as mais conhecidas como vocês já sabem, Amex, Aura Cabal, Diners, Elo, Hiper, Master e Visa. Nesse segundo trimestre, a base total de cartões apresentou uma estabilidade em relação ao final de 2016. Os grandes emissores como Itaú e Banco do Brasil continuam realizando a limpeza em suas bases de cardholders. Cardholders são os proprietários dos cartões, né? A pessoa física. As cooperativas de crédito e os varejistas também têm uma forte expressão nesse cenário. Eles vêm apresentando crescimento em suas bases de cartões bandeirados e aí isso possibilitou uma estabilidade da base de cartões nesse segundo trimestre. E um dado positivo é que o faturamento com as transações com cartões voltou a apresentar crescimento, com aumento acima da inflação medida pelo IPCA. Então aqui, só para vocês poderem visualizar um pouquinho, a gente tem como os três principais aí, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, mas o Itaú liderando a emissão de cartões. O Bradesco, para quem queira saber, está junto com a Elo, então eu sei que todo mundo vai falar de Elo na hora que for abrir para perguntas, então eu já estou dando uma abertura. Vamos lá. Análises, o que é importante vocês saberem, né? Cartões de crédito segundo o Banco Central. Então a gente tem 3 categorias de cartões e essas 3 categorias de cartões elas são extremamente importantes na hora que o adquirente, que somos nós do lado de cá, que é quem tem as maquininhas de cartões, fazem a proposta para vocês, a gente se baseia em alguns fatores para poder chegar nesse número completo. Então tem a parte do banco, tem a parte da bandeira, tem vários shares que a gente chega num número e fala, então o débito vai custar tanto. Então essa é a conta que a gente faz. Então, para cada tipo de cartão, para cada tipo de plástico, a bandeira coloca um valor percentual fixo em cima disso. Então, quanto maior for o cartão, a gente está falando que o primeiro, então, é o básico, né, que é aquele que a gente considera o menor, com a tarifa menor de todas. O número de transação médio dele subiu de 32,9 em 2010 para 53,7 no ano. Então, no mês, esse número de transações saiu de 2,7 para 4,5. Na categoria do intermediário Gold, a média mensal de transações por cartão subiu de 5,4 para 7,6. Teve um aumento aí de 41%, então tem mais gente tendo o Gold do que antes. E os Platinums, que são a mesma categoria do Premium, né, também aumentaram 26,1% na média das transações mensais. Então, se vocês olharem o gráfico que eu coloquei aí embaixo, e a gente for comparar os anos, a gente vê que em 2010 a gente tinha uma quantidade de Premium de 123, ele foi para 124, 127, ele só foi aumentando e em 2016 ele fechou com 155. Em contrapartida, o básico foi mantendo flat e acabou até diminuindo um pouquinho, aumentou um pouquinho só, ele começou com 51 em 2010, fechou 2016 com 53,7, mas a ideia do emissor é que isso venha diminuindo, porque quanto mais o emissor lança cartões premiums, eles ganham na tarifa. Falando um pouquinho só da parte de débito, né? Então, segundo o Banco Central, o mercado de meio de pagamento encerrou o ano de 2016 com 318 milhões de cartões de débito emitidos no Brasil. Da base total desses cartões emitidos, 101,3 milhões já estavam ativos, ou seja, a gente considera ativo aquele cartão que ele já passou pelo menos uma transação. Para o Banco Central, os cartões, bom, aqui eu já expliquei, né? Para o Banco Central, eles são os que fizeram pelo menos uma transação. Então, se a gente for olhar o gráfico que eu coloquei aí também, a gente emitidos versus ativos e versus ativação, você pode ver que a ativação ela vem se mantendo, ainda com a crise, depois ela teve uma subidinha, então os cartões aí estão reinando. Faturamentos com cartão de débito, então o faturamento do mercado de cartão foi 430,6 bi em 16, aumentou 10,5 em relação a 2015.
A gente está contemplando nesse valor de faturamento realizado a Elo, Master, Visa, que são as principais bandeiras, e o crescimento anual do faturamento com cartões continua crescendo acima de 10%. Então, quanto mais há maquininhas, quanto mais há esse estímulo de pagamento com cartão, mais o faturamento acaba subindo, e esse gráfico acho que fica bem evidente o quão disparado foi de 2010 para 2016, né? A gente saiu de 159 para 430,6, tá bom? Fazendo um comparativo entre cartão de débito e crédito, eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia. Do lado azul a gente está falando sobre os cartões de crédito, do lado vermelhinho a gente tem os de débito. Então os cartões de crédito subiram bastante, os de débito também, aumentando que tanto crédito quanto débito têm sido grandes, impactantes aí na economia, falando em pagamentos com cartões. Por que trabalhar com máquina então, que era o ponto que eu acho que todo mundo vai querer discutir um pouquinho, né? Então o primeiro ponto é porque ter apenas uma máquina que você aceita todos os cartões. Hoje ninguém não tem cartão, né? É difícil você chegar com uma pessoa que não tenha cartão hoje. Eu, pelo menos, não tenho dinheiro na carteira, eu tenho cartão. Então, é mais fácil você ter cartão. Quando você tem uma máquina que aceita todas as bandeiras, você não perde venda. Você tem qualquer pessoa que chegar hoje na sua oficina e você tiver a máquina, você consegue fazer o pagamento. Você recebe esse valor da venda no menor prazo possível, no menor prazo, aliás. Então a gente está falando que o cheque você precisa esperar compensar, quando o cartão você pode antecipar e ser recebível. Uma redução de custos também de compra ou de aluguel das máquinas, a gente vai falar disso um pouquinho depois. Taxas de desconto, que a gente consegue dar uma taxa de desconto importante e considerável para vocês fazerem essa antecipação, e o porquê que depois, mais para frente também, é importante fazer a antecipação, principalmente no core de vocês. E aí vocês não precisam ter uma conta num banco para receber as vendas num banco determinado, vocês podem ter banco em qualquer lugar que o adquirente vai fazer o pagamento. Aqui eu coloquei um dado só para vocês terem ideia, tanto por região quanto por porte, né? Então a gente vê aí que Sudeste, todos eles, né, vem 71, 76, 73, todos têm máquinas de cartões ali, e o por porte, MEI e CPF dão uma liderada. Quando a gente fala de CNPJ, são os maiores. Tempo de uso de máquina, a gente em média conseguiu chegar no número de mais ou menos 43 meses, então 5 anos ou mais está liderando com 35%, e entre 1 a 4 anos os outros 45%. Então hoje a gente já tem uma adesão de máquinas considerável para que vocês consigam ter uma rentabilidade melhor. Quantidade de máquinas, como é que eu decido quantas máquinas eu tenho? 73% no segmento de vocês tem uma maquininha só, 20% duas máquinas e assim sucessivamente. O perfil do MEI de usuários trabalha em média com 1,2 máquinas de cartão. O que eu posso falar disso para vocês? Depende de quanto é o faturamento de vocês. Então eu sugiro que para oficinas que tenham um faturamento até R$1.000 mês, vocês devam comprar a máquina. Acima de R$1.000 é muito melhor vocês alugarem, e aí a gente bate um papo na hora das perguntas e respostas para não atrasar aqui. Quantidade de máquinas de cartão aqui por região também, Sudeste e Nordeste estão liderando, e o setor de serviços, que é o de vocês, olha lá, está muito empatado com o comércio, que invariavelmente tem sempre, né? O comércio sempre está aí 100%, serviços 73% com uma máquina, 18% com duas e assim sucessivamente. Depósito dos valores, a gente disse então que pode, aqui com vocês, nós chegamos à conclusão num estudo que fizemos que 93% pedem para colocar numa conta corrente, 5% numa conta poupança, 4% em um cartão pré-pago. Tá? Então o depósito na conta corrente é praticamente uma unanimidade entre os empreendedores que operam com a máquina de cartão. A utilização de pré-pago ainda é bastante incipiente, mesmo no perfil do MEI. E aqui eu coloquei regionalmente, só para vocês terem uma ideia como é que está esse share. Então 93% em conta corrente em todas as regiões do país, e 5% em poupança e 4% em cartões de débito.
Aqui eu coloquei também o perfil MEI novamente de todos os demais portes, na medida em que tem 2 em cada 5 deles utilizam a conta corrente de pessoa física. A gente não tem problema em credenciar MEI e CPF, pelo contrário, principalmente para o micro varejista, a gente faz muito este tipo de credenciamento. Depósitos aqui por região, então, a gente tem mais disparado o PJ, né? Então, 77% no Sul, 79% no Sudeste e assim sucessivamente. Esses são os valores onde as vendas são depositadas por região. Motivo de uso de várias máquinas para você poder aceitar todas as bandeiras. A gente ainda tem adquirentes que não passam todas as bandeiras ou se passam não liquidam, são vans. Então, no caso dela ainda tem adquirente que precisa só fazer a transação para a oficina, né, ou para o comerciante não perder a venda, mas a gente não faz a liquidação. Então isso é importante, se a bandeira for importante no segmento de vocês, no core de vocês, é importante que vocês tenham mais de uma máquina. Para agilizar o atendimento se tiver um fluxo grande de vendas, para não perder venda se tiver um problema de conexão da máquina ou qualquer tipo de outro probleminha, e por empresas que praticam taxas com descontos diferentes. Perspectivas quanto à continuidade do uso da máquina, então 91% que utiliza quer continuar utilizando a máquina. A gente consegue ver uma forte predominância das máquinas de cartões operando tanto com débito quanto com crédito, e somente 1 em cada 20 desses empreendedores pretende parar de utilizar esse recurso porque viram que é a melhor opção. Impacto na utilização da máquina, esse é um slide bem bacana porque a gente consegue ver aqui que, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui na tela para vocês. Nesse primeiro quadrado aqui, acho que não, mas a gente consegue ver ali, ó. No primeiro que tem 57%, a gente está falando de segurança, então a gente teve um aumento, né, na utilização da máquina de segurança. A segurança aumentou 57% para quem começou a utilizar a máquina. Em relação ao faturamento, a gente teve um aumento de 55%, e na adimplência reduziu 64%, que eu acho que é uma das coisas principais para vocês repensarem aí e a gente poder discutir na hora das perguntas. Quantidade de vendas também se manteve, e aí vem a grande sacada do jogo para vocês de como atrair esse público e como fidelizá-lo para vocês conseguirem aumentar as vendas. O tempo gasto também diminuiu e a satisfação do cliente foi o que mais aumentou aí. Frequência da antecipação ainda é muito pouca, a gente tem 51% que nunca antecipou, mais 28%, que já é um número bom também, faz uma antecipação constante. Então, e a parte de serviços aí para vocês, 29% faz constantemente, 21% raramente, e aí é uma questão de vocês conseguirem negociar melhor com o adquirente de vocês. E o porquê de fazer antecipação, né? A antecipação é extremamente importante para vocês no core de vocês, porque vocês conseguem receber esse dinheiro antes, negociar, ter poder de negociação com os fornecedores, comprar com mais desconto, e nisso vocês conseguem colocar não só mais peças, ou aumentar o mix de vocês, quanto conseguir um desconto maior com o fornecedor e embutir isso depois na margem de vocês um pouquinho mais. Então vocês acabam ganhando dinheiro sobre o dinheiro de vocês. Saindo da inadimplência, então, a gente tem o débito em conta ou o cartão de crédito. Débito em conta, essa opção é bem bacana porque ela valida a liquidação do valor devido pelo cliente à vista, garantindo que a transação seja realizada de forma segura e imediata, cai na conta em D+1. E o cartão de crédito cai em D+30, mas a gente pode antecipar, que era aquele papo da antecipação que eu estava falando. Percentual de transações em débito. Então a gente tem aí, ó, aqui no setor de comércio varejistas 22%, no alimentício a gente tem o maior 35%, o automotivo, que é o de vocês, 11,4%. Ele está em 4º lugar, perdendo só para os demais comércios atacadistas e varejistas. Então é extremamente importante a gente ver esse crescimento, né? A gente está vendo como vocês estão chegando nesse mercado e o quanto isso está fazendo diferença para vocês.
Em crédito a mesma coisa, vocês têm 11,9%, a fatia verdinha aí, então vocês estão bem, vocês ainda preferem o débito a crédito, mas o crédito é importante, exatamente, talvez não seja tão considerável quanto o débito por vocês não saberem muito sobre a antecipação, e eu estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Total gastos no Brasil em 2017, só para vocês verem, segundo a ABECS, a gente teve um crescimento aí, tanto no crédito quanto no débito. E a evolução do mercado no Brasil, como a gente saiu de 2007 em pagamentos com cartão e como a gente fechou 2016. Futuro, aí eu acho que é a coisa mais bacana que a gente tem para falar. Existem alguns pontos que eu queria levantar aqui para a gente poder discutir na hora das perguntas. Uma é sobre o empoderamento feminino. Então a gente sabe que as mulheres hoje estão trabalhando, estão ganhando seu dinheiro, e isso traz para vocês uma grande oportunidade de fazer um serviço diferenciado e fidelizar essa mulher. Então, a mulher acha um cabeleireiro que ela gosta, não troca por nada na vida, ela é fiel. Se o serviço de mecânica fizer um bom serviço e vocês acharem esse viés, ela vai ser fiel a vocês, e aí vocês conseguem fazer um aumento de faturamento. Então, o empoderamento feminino é um viés para vocês pensarem bastante sobre isso. Eu coloquei aqui impactos nos negócios porque eu queria chamar a atenção para vocês pelo seguinte: hoje a gente está vivendo um mundo muito disruptivo em todas as áreas, está todo mundo tendo que se reinventar muito, então modelos de assinatura de carros, e Uber, por exemplo, que eu coloquei aqui, menor quantidade de carros nas oficinas, e como é que vocês vão fazer? Então isso é um ponto para vocês repensarem como trazer o cliente para dentro da oficina, né? Então, menos carros sendo vendidos, a utilização de Uber hoje, como é que vocês fazem para trazer o cliente para dentro da oficina de vocês? Então, quando vocês conseguem fidelizar esse cliente, fazer um serviço diferenciado, por exemplo, um leve trás, vai no escritório da pessoa, pega o carro, depois devolve o carro, vai na casa dela. Tudo isso faz com que vocês consigam trazer esse cliente mais para perto de vocês. E o bacana de vocês parcelarem, ao invés de só cobrarem em débito ou em crédito, é exatamente isso, porque hoje as concessionárias parcelam esses valores, né? E aí vocês acabam perdendo muito share para as concessionárias. Então vocês têm que aprender a trazer para vocês todo esse volume que as concessionárias têm. Se vocês aprenderem a parcelar, fazer o parcelamento desses serviços, vocês conseguem aí trazer o público. Inovação, então, atendimento, serviço de conveniência, qualidade do serviço e mix de peças faz parte desse negócio. Um ponto de atenção aqui são o Google, eu coloquei. Vocês hoje no Google têm um ranking de classificação, não sei se vocês já viram, tem umas estrelinhas, né? Quanto mais estrelinhas, melhor. Então, quem não tem hoje, por exemplo, um serviço de manutenção, enfim, não tem um contrato com uma Mafre da vida, se eu estou andando na rua e quebra meu carro, eu entro no Google Maps lá e ele vai me dar quais são as próximas oficinas mais perto de onde eu estou. Hoje, toda a população está olhando a quantidade de estrelas. Então, é importante que a estrela, a quantidade de estrelas que vocês têm, reflitam o serviço, reflitam o atendimento de vocês, porque é isso que vai garantir que a pessoa pare na oficina de vocês. Redes sociais, então, a gente tem o lance da reputação de imagem. É muito importante hoje, a gente sabe que a população ganhou voz na internet, seja Facebook, seja Instagram, seja Twitter, todo mundo agora tem voz. Antes a gente recebia as informações e ficava e dividia só com o pessoal do trabalho, com a família, hoje não. Então é muito importante que vocês tenham um bom atendimento e um serviço qualificado exatamente por causa da reputação de imagem de vocês nas redes sociais. Tá bom? Fernando, é isso. Eu queria agradecer o convite mais uma vez e estou aberta para as perguntas, quem tiver. Obrigada. Queria agradecer mais uma vez a presença da Maria Clara aqui e perguntar se alguém tem alguma pergunta. Por favor, eu gostaria que, por favor, você se identificasse, dissesse seu nome, de onde você veio e direcionasse a pergunta, por favor. Boa tarde. Olá. Parabéns pela explanação. Obrigada. A gente que é empresário há muitos anos do setor de reparação, a gente pratica já 100% dos negócios em transação em cartão de crédito. Tá.
débito. Até para segurança, antecipação de crédito também. Mas o programa de mecânico, você tem as taxas de impostos que você paga de serviço, dá 12,5% de carga tributária de serviço. Uhum. Aí tem a parte de peças, 8,60 de imposto de peças. Quando se faz antecipação, tem operador que chega a perder mais de 8% entre IOF, TAC e taxa de juros para antecipação. Hoje, qual a média que se pratica? É lógico, vinculado a algumas empresas que conseguem baixar essas taxas de antecipação para a gente fazer até volume de fluxo de caixa, para poder ter margem de lucro, para poder ter poder de compra e de negócios. Hoje, qual a média que se põe de um grande negócio ou de volume de negócio? As taxas de margem que se põe para ajudar a pagar essas gorduras todas que a gente tem que pagar. Legal. Como é o seu nome? Cássio, aqui Cássio, de São Paulo. Obrigada pela pergunta. Eu que agradeço. Vai de adquirente para adquirente, né? Então, cada Cielo, então só para a gente poder falar todo mundo na mesma página aqui, a gente tem hoje Cielo, Redcar, GetNet, BIM, que é da First Data, Stone, Global e o Safra agora. Não estou falando subadquirentes, só estou falando dos adquirentes. Cada adquirente trabalha com uma margem para poder fazer uma proposta e te dar uma taxa de antecipação, seja de MDR, que é a taxa para cada transação que você faz, quanto de antecipação. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, geralmente, pelo menos no meu quadrado aqui, a gente, quando aplica uma taxa de antecipação, a gente não cobra o IOF do banco. Então você já fica livre dessa parte, porque o banco, quando você vai falar com o seu gerente do banco, ele vira para você e fala assim, não, o meu também não tem IOF. Aí você acredita e no mês seguinte, no primeiro dia do mês, ele te coloca lá o IOF. Então o primeiro ponto é você fazer uma negociação com quem você trabalha e negociar bem, tentar puxar o máximo possível, dá para puxar, tem margem para puxar. É uma parte onde o adquirente ganha dinheiro sim. Varia de acordo com cada segmento. O que eu posso te falar é que hoje a gente está com um stand aqui fora e a nossa taxa de antecipação é 1,99. E aí essa taxa você não vai conseguir não. Mas o bom é a negociação. Então eu acho que o mais importante é você ter certeza que o IOF não está embutido e você conseguir fazer a melhor negociação, tanto de MDR, para que o combo, o pacote inteiro, fique viável para você ter mais chances de você poder negociar com seus fornecedores e você ganhar esse spreadzinho e ganhar dinheiro em cima do seu dinheiro e não acabar perdendo e pagar como você mesmo colocou. Gente, eu gostaria demais de agradecer a presença da Maria Clara Arra, diretora comercial da First Data, responsável pela máquina de crédito, máquina de cartões BIM, e dizer que a Revista Mecânico está muito feliz em vocês estarem aqui conosco, com a gente, mais uma vez, pessoas que vieram de fora de São Paulo e que se comprometeram a vir. A Maria Clara, que aceitou também um convite até um pouco em cima da hora. Queria agradecer aí na frente de todos por ter preparado um material tão bacana para dividir conosco. Obrigada a você, Fernando.